Amigo, Pai do Senhor, Rafael. Rapaz, meu querido. Rapaz, que luta, hein? Oh, A primeira live que eu abri aqui caiu, rapaz. Aí eu tive que abrir uma nova live aqui, aí fiquei esperando rapaz, eu tava você. na outra aí. Depois que eu percebi que as falas estavam sendo repetidas, eu falei, meu Deus. É, eu imaginei isso aí, mas tranquilo. Ô, Rafa, você tá bem, meu amigo? Como você tá? Eu tô bem, graças a Deus, meu querido. Maravilha pra mim. Tá sendo um prazer imenso estar aqui com você aqui. Eu tô ótimo, graças a Deus. Que alegria, cara, te receber na live aqui. Gente, para quem não sabe, eu e o Rafael, a gente congregamos juntos no Belém, participamos do grupo de jovens, né? E veja só, depois de tantos anos, tanto tempo, a gente se reencontrou aí, se falando pelas redes sociais, pelo WhatsApp, marcamos aqui essa live e aqui nós estamos. E é uma alegria, Rafael, receber você, ver você assim, não que seja pela mídia aí, pelo Facebook, né? Mas saber que você está bem é uma alegria muito grande. Deus abençoe. Feliz por tudo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Tá bom? Ô, Rafa, Maravilha. hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, cara. Hoje nós vamos falar sobre este assunto que é fantástico e eu tenho certeza vai trazer muita edificação aos corações de todos que estão aqui online, aqueles que vão assistir essa live. Então já quero aqui jogar a bola para você iniciar falando aí. Você é um cara muito inteligente, um cara estudioso da palavra de Deus. Então deixa você bem à vontade aí para poder estar expressando, tentando explicar, né? Eu acho que é quase impossível, não tem como a gente explicar o amor de Deus, cara. Mas dá pelo menos uma noção para os irmãos acerca deste amor que é um amor incomparável, é um amor imensurável, é um amor, meu, não existe palavras dentro do vocabulário para a gente poder definir esse amor, não é verdade? É verdade. Se for tentar definir o amor de Deus, vai nos faltar palavras para dizer. Né? Agradeço aí a oportunidade, né, o espaço que você está me abrindo para poder falar desse imensurável amor de Jesus. E uma coisa interessante, né, eu quero poder abordar pelo menos dois aspectos, né, desse amor. Lógico, né, é impossível a gente falar do amor de Deus sem mencionar João 3,16. Eu estava falando isso aí. Né? No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou o seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, isso para mim é chocante, né? Porque, primeiro que nesse verso não faz acepções de pessoas, né? Quando fala Deus amou o mundo de uma tal maneira, ele está falando todas as pessoas sem fazer acepção a quem, né? Ou de quem, né? Sim, sim. E é interessante que quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós podemos enxergar que o amor, e essa palavra amor, que é o amor ágape de Deus, é a base, principalmente da nova aliança, né? Ela é a base da nova aliança, esse amor de Deus. Eu gosto de citar esse lado do amor primeiro, né? Que esse amor que atinge a humanidade inteira, né? Que é o que está em João 3,16, até porque a maior declaração de amor de Deus foi Jesus, né? E é interessante que a palavra diz assim em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o legal é que no versículo 17 ele diz algo que para mim é chocante e que talvez é pouco compreendido. Ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo ou para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Uau! Então, é muito louco, né? Valeu, porque o amor de Deus, que é a revelação que Deus trouxe no Novo Testamento para nós, ele não trouxe Jesus Cristo com o propósito de julgar a humanidade.
porque a humanidade não precisava de julgamento. Ela já estava condenada. Aí a Bíblia fala que Deus enviou Jesus com um só propósito: salvação. Uau! Aleluia. Glória a Deus. As pessoas entendem a missão de Jesus de uma forma errada. As pessoas acham que Jesus está julgando o povo. Jesus não pode julgar o povo porque a missão dele era salvar e não julgar. Meu Deus, isso é forte. Glória a Deus. O nome de Jesus, ele é conhecido como o Salvador. Em outras palavras, salvação não é apenas o que Jesus faz, é o que ele é. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pergunta se o que Jesus é melhor é salvar, é perseguir a humanidade até salvá-la. Tremendo, hein, Rafa? Ô, Rafa, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Quando a gente lê esse João 3,16, cara, a nossa mente, ela viaja. Quando a gente fala do amor de Deus, né? Isso aqui é o abecedário do crente, o João 3,16. E eu acho lindo porque aqui eu tá falando assim, ó, Deus amou o mundo. Isso aqui, o mundo não é questão do sistema, mas sim realmente as pessoas. E ó, aqui tem uma palavra, ô Rafa, que mexe muito com a gente. Sabe por quê? Porque ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como a gente mencionar isso. Não tem como a gente medir esse amor. Né? Um amor que foi capaz de enviar o seu próprio filho para morrer por uma humanidade. Isso aqui é fantástico. Rafa, quando a gente fala de amor, a gente precisa entender que essa palavra amor é um sentimento muito forte. E quando a gente fala de amor, a gente entende, diante da palavra de Deus, que existe 4 tipos de amor, né? Sim. E existe o amor que é o amor ágape. Sim, que é o de Deus. Existe, que é o amor de Deus por nós, de se entregar, né, pela uma outra pessoa. Existe o amor eros, né? Sim. Existe também o amor estógen e também existe o amor pílias, né? E aí cada amor desse tem um significado. É amor do pai para com o filho, da mãe para com o filho, amor entre o homem para com a mulher, amor entre irmãos, enfim. Mas o amor ágape é o amor de Deus. É um amor que se doa por uma outra pessoa. Detalhe, sem esperar nada em troca. Isso que é fantástico. Essa é a grande loucura, né, Claudio? Porque quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, isso mostra uma decisão de Deus. E quando Deus decide amar a humanidade, ele não colocou uma cláusula, tipo assim, eu te amo só quando você acerta. Não, ele disse, eu te amo. Significa que mesmo quando eu falho, eu não consigo mudar a decisão de Deus, porque não foi baseada em nenhum sentimento dele, foi baseada numa decisão dele. Então, é mais ou menos assim, se eu decidir te amar, e você fala, mas eu não fiz nada para merecer, mas não é o que você fez, é a minha decisão de te amar, foi o que Deus fez. O amor ágape é esse amor de decisão, né? Um conto de Jesus, uma parábola de Jesus que fala muito sobre esse amor e me choca, é aquela passagem de Lucas, né, quando fala sobre a ovelha perdida. Quando a gente analisa aquela história sobre a ovelha perdida, aquela história me choca porque a Bíblia fala que a ovelha se perdeu e a Bíblia fala que o pastor deixa as 99, vai atrás daquela ovelha perdida, procura a ovelha perdida até achar. E quando acha, ele coloca ela nos ombros, leva até a casa dele, chegando lá ele festeja, né, com alegria, porque aí a Bíblia conclui dizendo assim, porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo que não necessita de arrependimento. E por que essa história me choca? Porque em nenhum momento mostra, tipo assim, em nenhum momento mostra quando foi que a ovelha se arrependeu. A ovelha só fez uma coisa, a ovelha se perdeu. Mas quem foi atrás? Foi o pastor. Quem carregou ela no ombro? Foi o pastor. E quem fez a festa? Foi o pastor. Uau! Significa que o verdadeiro arrependimento
é quando eu recebo o amor de Deus por mim, aquilo que Ele quer fazer por mim. O verdadeiro arrependimento é quando eu permito o Pai me carregar nos ombros. É quando eu permito Ele me amar, ou melhor, manifestar o seu amor por mim. Porque Ele foi atrás da ovelha, Ele carregou ela nos ombros e Ele fez a festa. O que a ovelha fez? Ela apenas deixou ser levada. Verdade. Aí é aquele louvor que você estava deixando tocar, né? Oh, impressionante, infinito. É? Fantástico. Muito top, muito top, top. Esse tema é fantástico. E quando a gente vai decorrer a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê o como Deus nos ama, cara. O amor Exatamente. de Deus é incomparável. E ó, este amor, ele nasceu antes mesmo de eu existir, cara. Exatamente. Mundo, o amor de Deus por mim, por você que está assistindo essa live, por todos aqueles que vão assistir, já existia, mano. É isso aí, meu. Tremendo. O amor de Deus te persegue antes mesmo de você ter nascido. Glória a Deus. Eu estava meditando, né? E sobre o segundo mandamento, né, da lei, que diz assim que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E quando nós pensamos nesse mandamento, para mim amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu tenho que olhar para onde? Eu tenho que olhar para mim. Porque se eu vou amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu tenho que olhar para mim para refletir como eu me amo. E aí quando eu consigo concluir a forma que eu me amo, eu consigo dar isso ao próximo. Esse é o mandamento segundo a lei, certo? Né? Então, é uma reflexão mais ou menos assim, como eu me amo? Eu geralmente, quando eu erro, eu me perdoo rápido. E eu tenho a capacidade de acreditar que eu vou mudar. Se é para mim amar o próximo como eu me amo, então eu devo acreditar dessa mesma forma no próximo. Mas o interessante é que o foco se torna eu. Porque eu devo amá-lo como eu me amo. Aí é que está uma grande loucura. Porque tem pessoas que não têm amor por si mesmo. E o meu amor por mim, ele é falho. E aí quando nós vamos analisar a palavra de Deus, nós podemos perceber uma coisa que mexeu muito comigo. Esse mandamento de amar o próximo como a mim mesmo, ele não é um mandamento para a igreja. E isso é chocante. O mandamento de amar o próximo como a mim mesmo, ele não é um mandamento para a igreja. Ele é um mandamento que foi dado para Israel. Ele era um mandamento da lei. Para a igreja, Jesus Cristo inovou. Ele diz lá em João 3:34. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amo. Aí muda a coisa. Porque para mim amar o próximo como Cristo me amou, o foco não sou eu, o foco é Jesus. Aleluia. Glória. Aí eu não tenho que olhar para mim para pensar como eu me amo. Eu tenho que olhar para ele para saber como ele me ama para me dar pro próximo. Uau! Meu Deus. É forte. Aí já mudou tudo. Porque o meu amor por mim mesmo ele é falho, mas o amor de Deus por mim ele é perfeito. E esse amor perfeito eu darei para o próximo. Aleluia. Tremendo. Aí a coisa muda. Então, tipo assim, amar o próximo como a mim mesmo não é um mandamento para a igreja. O mandamento para a igreja é ame o próximo como eu te amei. Por quê? Porque aí o amor de Deus se torna o centro. Deus, Cristo se torna o centro. Glória o eu, a humanidade sai do centro, Jesus entra para o centro agora, porque para mim amar o próximo eu tenho que primeiro dele receber. É aquilo que está em João, né? Que está na carta de 1 João 4:19, se não me falha a memória, quando ele diz assim, vamos lá, só para me abrir aqui, 1 João 4:19, isso que diz assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, significa, quando dele eu recebo, dele eu dou. Uau! O foco da nova aliança não é o quanto eu amo a Deus, é quanto eu entendo que ele me ama, porque eu só posso dar aquilo que eu recebi primeiro. Aleluia. Glória a Deus. A questão do amor na nova aliança é algo tão poderoso e tão forte, que quando a gente começa a analisar a nova aliança, eu e você vamos descobrir que na nova aliança só existe 2 mandamentos.
Só 2 mandamentos. Quando eu e você lemos a carta de 1 João, no capítulo 3, e no versículo... Capítulo 3 de 1 João, e no versículo 23, a Bíblia diz assim: e este é o seu mandamento. Primeiro, que creiamos. Opa, então crer é um mandamento da nova aliança. E segundo, que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. E como ele nos ordenou? Que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. Então só existe 2 mandamentos na nova aliança: crer e amar uns aos outros conforme ele nos ama. Uau! Meu Deus, forte. Aleluia. Isso é muito louco, porque a questão do amor na nova aliança, ela faz parte da caminhada cristã. Se eu e você não entendermos ou não prestarmos atenção no quanto Deus nos ama e ficarmos tentando demonstrar o quanto nós amamos a Ele, nós nunca manifestaremos de fato o amor de Deus, porque a gente só pode dar o que dele recebemos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele ia ministrar a ceia, ele diz assim, assim como eu vos dei como recebi do Senhor. Uau! Porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Isso! Só pode dar quem entende que recebeu. É por isso que o novo mandamento olha só, e o amor ele é tão louco na nova aliança que é a base para tudo. Por exemplo, sobre o casamento, a Bíblia fala assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Logo, o marido, para amar a esposa perfeitamente, ele tem que estar olhando para como Cristo amou ele primeiro. Aleluia. Você vê como que o amor na nova aliança, ele é a base de tudo. Primeiro, a crença, é óbvio. E segundo, o amor. Mas não o meu amor dado, mas o amor que eu primeiro recebi, o amor dele por mim. O foco sempre será contemplar Jesus. Sempre será contemplar Jesus. Fala aí. Eu tava falando, até na live anteriores, eu tava falando sobre isso, e eu disse o seguinte: irmãos, antes, quando a gente se depara com uma situação, com qualquer problema, com algumas coisinhas que sobrevêm sobre as nossas vidas, antes de você falar para alguém, pare, reflita, analise, pense aqui consigo mesmo. Se fosse Jesus no seu lugar, nessa situação, o que você acha que Jesus iria falar? Então fale exatamente aquilo que Jesus iria falar. Como você acha que Jesus iria agir concernente a essa situação? Pare, reflita, e aí quando você parar e refletir, você vai... Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, automaticamente, nós iremos agir, né? Conforme Cristo agiria. Tem muita gente que tomaria atitudes como aqueles fariseus, de acusar aquela mulher, de apontar aquela mulher. E Jesus, ele não veio, como você mencionou, ele não veio para condenar. Jesus veio para salvar, demonstrar o amor. O amor tudo vence. O apóstolo Paulo, ele explicou muito bem sobre isso, né? Você não pode vencer o ódio com ódio. Você tem que vencer o ódio com amor. E só demonstra amor com quem de fato entende que Jesus amou ele, ou seja, que recebeu este amor. Então isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso é impagável. Tremendo. Essa linha de raciocínio de você pensar assim, cara, no meu lugar o que Jesus faria, faz exatamente que você foque no lugar certo. Você tem que olhar primeiro para Cristo. E pensar como ele agir. Que a base, é exatamente essa base da nova aliança. Ame como eu te amo. Ou seja, para me amar como Cristo me amou, eu vou ter que estar sempre olhando para Ele. E a Bíblia fala que nós somos transformados por contemplar. Aleluia. Glória a Deus. A questão dessa, eu estava meditando a respeito, a questão do amor na caminhada cristã, da revelação que nós temos. Né? A forma como nós vivemos a nossa identidade em Cristo está diretamente ligada à revelação que nós temos a respeito do amor de Deus por nós. E isso é tão forte que quando eu e você lemos, por exemplo, Mateus, no livro Mateus, quando Jesus Cristo está indo para o deserto para ser tentado, Mateus 3 aqui.
Isso. Vamos ler, ó. Jesus Cristo foi batizado nas águas e tal. Aí chega no versículo 17 do capítulo 3, a Bíblia fala assim: então uma voz dos céus disse, Deus dizendo, este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Aí Jesus Cristo foi para o deserto, ser tentado e tal. Aí, versículo 2 do capítulo 4, a Bíblia diz assim: depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí no versículo 3 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sabe o que foi engraçado? Que Satanás repetiu quase tudo o que Deus disse. Ele repetiu assim: se tu és o Filho de Deus. Ele só não disse uma coisa: se tu és o Filho amado. Porque Deus não falou, antes de Jesus ir para o deserto, Deus disse assim: ó, tu és o meu Filho amado em quem eu tenho. Uau! O que o diabo escondeu? O amor de Deus. Aleluia. Porque o amor de Deus também fala do cuidado, da provisão, né? Desse Pai que está sobre nossas vidas. O que o diabo fez? Ele lembrou que Jesus era filho, mas ele só não lembrou que ele era um filho amado. Ô Rafa, então é isso, esse é o papel do inimigo. Tentar tirar de nós essa visão do tão grande amor de Deus. É por isso que tem muita gente que quer tirar a sua própria vida, porque acha que ninguém ama ele. Isso. Nem Deus. Porque o inimigo quer tirar essa visão, roubar essa visão. Na verdade, isso aí é um dos papéis do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Sim, exatamente. Eu entendi, Rafa, entendi. Isso é muito louco, porque assim, quando você não tem certeza do amor de Deus por você, como você vai exercer fé? A Bíblia fala que, lá em Gálatas, a Bíblia fala que a fé atua por meio do amor. Uau! Significa que se eu não tiver revelação do amor de Deus, a fé não opera. Meu Deus. Se o diabo me cegar quanto ao amor de Deus, eu não vou exercer fé. E a Bíblia fala que a fé é a única coisa pelo qual nós vencemos este mundo. Uau! Aleluia. Então isso é uma pancada muito... Isso é uma artimanha do inimigo muito grande, do qual ele faz nós focarmos em nós mesmos. Nossa, eu tenho que demonstrar para Deus o quanto eu amo, e aí nós ficamos nesse frenético e se esquecemos de que é impossível dar para Deus algo que eu não recebi dele primeiro. Verdade. O amor é a base de toda a nova aliança, a crença e o amor. A crença e o amor é a base de todo o Novo Testamento, de toda a nova aliança. De forma que você vai poder ver o próprio diabo tentando cegar isso. Quando a gente lê segundo, se não me falha a memória, 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3. Deixa eu ver se é isso. Aleluia. Olha só, quando o evangelho, né? A palavra evangelho significa boas novas. Ele segundo Coríntios capítulo 4 aí. No evangelho, que significa boas novas, as boas novas nada mais o relato desse amor de Deus que foi capaz de descer dos céus para se entregar e morrer por nós. O evangelho é a boa notícia que existe salvação em Cristo Jesus, porque o Deus Todo-Poderoso se fez homem para nos resgatar. É uma declaração de amor o evangelho. E olha só que interessante, no capítulo 4 e no versículo 3 está escrito assim, ó: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus deste século, desta era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo trabalha para cegar as pessoas de enxergar o evangelho. Mas não é qual o evangelho? O da glória de Cristo, onde Cristo consumou a obra, onde o amor de Deus foi manifesto. O diabo não trabalha para cegar o entendimento das pessoas de toda a palavra, não, do evangelho. Verdade. Da revelação do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele nos equipa. Eu estava olhando 2 Pedro, né, a carta de 2 Pedro.
Isso aqui é uma passagem para mim que foi maravilhosa, porque aqui mostra uma das principais coisas que o amor de Deus causa na gente. Deixa eu só chegar aqui, 2 Pedro. Você falou de Pedro aí, eu me lembrei de algo, depois eu falo. 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 16 em diante. Está escrito assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós falamos e nós somos testemunhas oculares da majestade de Jesus. Aí ele diz assim no versículo 17: ele, Jesus, recebeu honra e glória da parte do Pai. Quando ele recebeu isso? Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu filho amado, de quem me agrada. Uau! Aleluia! Quando Deus fez isso? Foi lá quando Jesus saiu das águas. Significa que quando Deus disse para Jesus: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a revelação do amor do Pai cobriu Jesus de glória e honra. Aleluia! Deus é fiel. Forte. A revelação que eu e você temos do amor de Deus por nós nos cobre de glória e honra. Aleluia. É uma vestimenta do amor de Deus. Meu Deus. Que forte. Ô, Rafa, então fala, nada do que eu fizer ou deixar de fazer vai alterar e vai mudar o amor de Deus que ele já sente por mim. Exatamente. Isso é fantástico. Ô, Rafa, você falou aí de Pedro, né? Lendo lá da Pedro, e eu lembrei exatamente de Pedro, discípulo de Cristo, né? Porque ele foi um cara que, ele, entre os discípulos, ele era aquele que era o mais ousado. Ele questionava mais, ele fazia coisas que os demais não faziam. E teve um episódio dentro do diálogo de Jesus para com os seus discípulos, né? E Pedro, ele tomou a palavra e começou a dizer que Jesus não seria crucificado e que ele, Pedro, não ia permitir que Jesus fosse crucificado. E o Senhor repreendeu ele, né? Dizendo: para trás de mim, Satanás, tal, aquilo que a gente já conhece. E o Senhor falou algo para Pedro. Disse que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro iria negar ele. E, de fato, foi isso que aconteceu. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, ele ficou frustrado. Entenda só. Ele ficou frustrado. E na concepção dele, na mente dele, acredito, como passa também na nossa mente, ele achava que seria incapaz de Jesus perdoar ele. Agora, olha só que coisa interessante. Veja o amor de Jesus, que coisa louca. Jesus, então, ele foi condenado, foi lá, foi crucificado, tudo, né? E Pedro, ele tinha uma profissão antes de andar com Cristo, que era... ele trabalhava na área da pescaria, ele era pescador. E ele decide voltar para a área da pescaria. E olha que coisa interessante, Rafa, que quando ele decide voltar para a pescaria, ele não volta só, ele volta com outros discípulos também. Só que quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro de Pedro. E quando Jesus vai ao encontro de Pedro, e está lá em João capítulo 21, Jesus aparece para Pedro e faz aquela pergunta, né? Pedro, tu me amas? Olha só, Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí ele começa a chorar: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor diz: apacenta minhas ovelhas. O que estava acontecendo? Jesus estava perguntando para Pedro se ele amava Jesus. Porque, por mais que Pedro negou Jesus, era Jesus dizendo para Pedro:
Porque você me negou, mas a tua atitude de me negar não mudou a minha condição de te amar. Exatamente. O que você fez não mudou a minha conduta contigo. E por não mudar, eu te ofereço uma nova oportunidade. Porque lá em Mateus capítulo 16, o Senhor tinha liberado uma palavra profética sobre a vida de Pedro, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra ela, enfim. E aí o Senhor liberou um monte de palavra ali para ele, profética, né? E o Senhor não desistiu de Pedro, porque quem ama não desiste. Jamais. O Senhor não desistiu de Pedro e não desiste de nenhum de nós. Não desiste de nenhum de nós. Então o Senhor disse para Pedro, olha só, Jesus levou Pedro para o mesmo cenário onde ele traiu. Jesus levou Pedro para o mesmo cenário, uma fogueira. Entendeu? Levou Pedro para o mesmo cenário para poder dizer para Pedro: eu sei aonde foi que você me negou, mas só que aonde você me negou, eu estou te oferecendo uma nova oportunidade para poder oferecer para você, ou mostrar para você que o meu amor não mudou, continua o mesmo, inabalável. Rafa, é interessante nós falar isso aqui, porque existem pessoas que estão fazendo essas perguntas: será que Deus ainda me ama? Eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fiz coisas que até o diabo duvida. Será que Deus me ama? E nós estamos aqui para declarar para você, dizer que Jesus ainda te ama, cara. Não desista. O homem desiste de você. Jesus não, ele vai atrás de você. Vai atrás de você até o fim, cara. O amor de Cristo está sempre te perseguindo, sempre. Até o dia de você se render a esse amor. E o engraçado é que até como filhos de Deus, né? Até como cristãos, a gente vive aprendendo como cada vez mais se render a esse amor, né? Então essa é a nossa caminhada, sempre será cada vez mais nos deleitarmos nesse amor e aprendermos cada vez mais com ele. Isso nunca para, né? Às vezes as pessoas tentam comparar Deus, né? Tipo assim, como se elas medissem as suas falhas com o amor de Deus, né? Tipo assim, pô, não, mas eu falei tanto que eu acho que para mim já era. Verdade. O que as pessoas não entendem é que na cruz do Calvário, Cristo ele não apenas pagou a nossa dívida, né? A Bíblia ela mostra algo muito além disso, né? Era mais ou menos assim. Era como se nós estivéssemos devendo R$1 milhão, vamos dizer assim, em dívida, né? E alguém chegou e pagou 1 bilhão. Ou seja, em vez de eu ficar endividado, ele me deixou com crédito. Sim. Aí você fala assim, mas onde que está isso na Bíblia? De onde você tirou isso? A Bíblia fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Deus está dizendo assim, o que eu fiz por você é muito maior do que qualquer coisa que você possa ter feito para se prejudicar. Uau! Meu Deus. Aleluia. Ele está dizendo assim, é incomparável. O preço que Jesus pagou é muito maior do que toda a dívida de toda a humanidade junto. Aleluia. Aleluia. É por isso que Paulo ele disse, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, isso é graça, favor imerecido. É engraçado, né? Olha o nome olha a tradução exata de graça. Favor imerecido. Significa que é Deus agindo em favor com aqueles que não merecem. É muito simples. A pessoa pode dizer, cara, mas eu não mereço. Eu falei, exatamente você que é o alvo de Deus. A humanidade se tornou o alvo de Deus porque ninguém merece mesmo. Se não fosse por Cristo, estávamos todos condenados. Por isso que, graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo seu grande amor manifesto naquela cruz por nós. Aleluia! Glória a Deus! Ô, Rafa, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus. O amor de Deus nos envolvendo de uma tal forma. E quando a gente compreende o amor de Deus para conosco, cara, a gente não desiste dele.
A gente quer servir a Ele, a gente quer adorar a Ele, a gente tem prazer de estar na presença dEle, a gente rasga o nosso coração perante Ele, porque a gente entende que tudo que a gente fizer ainda não vai ser suficiente para pagar esse amor. Nunca será. O amor de Deus é tremendo. Aleluia. Aleluia. Esse é o assunto que a gente podia virar à noite. Verdade. É verdade. O que eu tinha no meu coração era exatamente isso. Eu queria trazer isso de uma forma clara, né? Poder falar sobre essas coisas, né? E eu espero que cada pessoa que esteja ouvindo e que sejam ricamente abençoados com isso, se sintam como você mesmo disse aí, né, meu amigo, que todos vocês se sintam abraçados pelo amor de Deus, né? Que seus corações sejam cheios de convicção, né? De que Deus nunca te abandonou e nunca te abandonará. Muito pelo contrário, Ele está te perseguindo com amor e graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Não duvide desse amor. O amor de Deus, não duvide. Ele é fiel. Rafa, tem mais alguma coisa para poder falar sobre esse amor aí? Marcou alguma coisa aí? Quer falar com os irmãos? É você que manda aí. Não, agora eu, como disse, eu estou tranquilo. Eu entreguei o que eu tinha para entregar. Glória a Deus, irmãos. Que live abençoada. Que live que está trazendo uma edificação para as nossas almas, quando a gente entende de fato o amor de Deus, cara. O amor de Deus. Deus, Ele nos ama do jeito que a gente é, né? Deus, Ele nos ama do jeito que você é. Às vezes, uma pessoa, para gostar de uma outra pessoa, tem que se adaptar à posição, o jeito da outra pessoa, né? A forma de pensar. Não, Jesus não, cara. Jesus, Ele nos ama e já era, entendeu? Então, cabe a gente realmente se render a esse amor, a entender que não existe nada no mundo que se compara ao amor de Deus. Isso é fantástico. Sim, é exatamente isso. Uma coisa você falando, né? Eu me lembrei de uma coisa, né? E fica uma mensagem, né, de reflexão, né? Para todos nós que somos filhos de Deus, né? E servimos a Cristo. Nós estamos nesse processo de transformação, né? Estamos, como o próprio Paulo disse, né? Paulo disse assim lá em Filipenses, né? Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. E uma coisa que nós devemos lembrar sempre é que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós somos o corpo dele, ele é a cabeça. Quando a gente pensa num corpo, vamos exemplificar. No corpo do Claudemir, só existe uma vida que flui no corpo do Claudemir, a vida do Claudemir. E toda essa vida que está no corpo do Claudemir trabalha para uma coisa, para curar e restabelecer a ordem. Por exemplo, se você faz um machucado na mão, toda a vida do seu corpo vai trabalhar para que aquele machucado na mão seja curado e se torne saudável de novo a sua mão, porque só existe uma vida no corpo do Claudemir. No corpo de Cristo só flui uma vida, a de Jesus. Quando um de nós não estamos bem, a vida de Jesus não trabalha para nos expulsar, ela trabalha para nos curar, para que o corpo de Cristo continue funcionando bem. Aleluia. Forte. Isso é muito louco, né? Então, quebrando, trazendo sempre essa questão de quem somos, desse grande amor de Deus, porque Deus nunca está contra, Deus sempre trabalha em pró, em favor. Quando eu olho para o Jardim do Éden, a Bíblia relatando em Gênesis, né, depois que Adão cometeu o erro lá e traiu, né, quebrou a aliança com Deus, a Bíblia fala que e ele comeu do fruto do bem, né, do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia fala que eles foram expulsos do Jardim do Éden. E por muitos anos eu sempre enxerguei a expulsão de Adão e Eva como uma grande punição de Deus.
Só que quando a gente começa a analisar, eu fui estudando aquilo, meditando, e uma vez o Espírito Santo ministrou no meu coração de uma forma muito linda, porque ele me fez enxergar ali o amor de Deus também, né? Porque a Bíblia fala assim que haviam duas árvores no Jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal e se separou de Deus. A Bíblia fala que o homem se tornou, a morte entrou, e o homem se tornou separado de Deus. Se o homem continuasse no Jardim do Éden, separado de Deus, e comesse o fruto da outra árvore, que era da vida eterna, ele estaria assinando o decreto de que ele viveria eternamente separado de Deus. Quando Deus tira o homem do Jardim do Éden, não era como punição, era para protegê-lo, para que a obra de salvação pudesse ser completada. É verdade. Deus protegeu a humanidade de comer do outro fruto e assinar o decreto de viver eternamente separado dele. Meu Deus. Então, até a expulsão do homem do Jardim do Éden foi com a intenção de proteção para que a obra de salvação pudesse ser cumprida alguns 1000 anos depois em Cristo Jesus. Aleluia. Uau! Deus está sempre trabalhando em prol. Glória a Deus. Então isso significa que até a punição de Deus revela o amor dele por nós. Exatamente. A Bíblia diz que Deus, ele corrige todo aquele que o ama. Isso é fantástico. Mesmo sem a gente entender, a correção de Deus ela não é para o mal. Porque Adão e Eva podiam ter pensado assim: poxa, Deus me tirou do jardim. Sim. Caramba, que punição mais severa. E Deus está falando: você não está entendendo nada, filho. Eu estou apenas te protegendo para que coisas piores não aconteçam. Tremendo. Tremendo. Glória a Deus por essa palavra. Tremendo. É isso aí, meu querido. Maravilha. Ô, Rafa, eu quero te agradecer, cara. Que live abençoada. Você é top demais. Você é fantástico. Deus abençoe a sua vida. Você sabe a felicidade de poder participar contigo dessa live aqui, desse bate-papo aqui, tão alegre. Porque crente é alegre, né? A gente é alegre. Deus abençoe, viu, pela sua participação. Eu tenho certeza que todos foram edificados aí pela palavra que Deus colocou no seu coração. Amém, meu querido. Foi um prazer imenso, Claudemir. Um prazer imenso também poder estar com você, cara. Sabe que eu tenho você no meu coração. Você é um amigo das antigas, né? E para mim é muito bom poder ter amizades tão longas e boas como a sua, né? Que por mais que a gente ficou em um tempo desligado, mas o carinho e o amor nunca mudou, né? Como se a gente estivesse sempre ligado em espírito, né? É uma loucura, né? Então, grato aí por poder participar. Te amo em Cristo Jesus, tamo junto. Um forte abraço aí a todos que participaram. E é isso aí. Ô Rafa, Deus abençoe, muito obrigado, tá bom? Te amo em Cristo Jesus, um abraço aí para toda a família aí. E vamos marcar outras lives aí, com outros temas pra gente poder abordar, porque foi muito top, foi muito bom. Vamos sim, vamos que vamos. Pode marcar, me dar um toque aí, fala e a gente cai pra cima. Fechou, meu irmão. Um abraço, Deus abençoe. Tenha uma ótima noite, tá bom? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, que live abençoada, né? O Rafa é uma bênção de Deus. O Rafa aí é um camarada muito inteligente, muito top, e eu sou muito grato a Deus pela amizade que o Senhor tem nos presenteado aí, do Rafa, né, que nós participamos do grupo de jovens juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu fico extremamente feliz quando eu encontro amigos, né, de longas datas que continuam trilhando o caminho do Senhor, e a bênção é grande, a felicidade toma conta do meu coração. Deus, ele é de fato fiel. Amém? Eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa live, e eu acho interessante quando eu me lembrei aqui agora de um texto, só para eu fechar essa live, que está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Os irmãos leem isso aí na sua casa depois, pega a Bíblia e lê do capítulo 2 de Efésios, versículo 1 ao versículo
10. Se a gente for analisar ali está revelando o amor de Deus. Por quê? Se nós analisar nas entrelinhas ali que está escrito ali, nós vamos ver que fala sobre a obra do pecado contra nós. Primeira lição, a obra do pecado contra nós. Segunda lição, a obra de Deus por nós. Segunda lição, a obra de Deus por nós. Terceira lição, é a obra de Deus em nós. Terceira lição, a obra de Deus em nós. E quarta e última lição, é a obra de Deus através de nós. Aqui revela o amor de Deus para conosco. Depois você lê lá e você lembra dessas 4 lições que eu acabei de citar para vocês, baseado em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, e você vai chegar a uma conclusão, o que era a obra do pecado contra nós, ok? Que a obra do pecado contra nós era de fato nos levar para o inferno, para a condenação. Mas aí veio a obra de Deus em nós, a obra de Deus, né, operando em nós, a obra de Deus, né, operando por nós. Então você medita nisso daí e você vai ver que Deus, ele te ama de uma forma incondicional. O que nós precisamos fazer para recompensar esse amor? Não existe dinheiro que pague isso. O mínimo que precisamos fazer é adorá-lo, glorificar a Ele, exaltar a Ele e de uma certa forma procurar ser fiel ao nosso Senhor e saber que um dia estaremos junto com Ele, abraçando, beijando, e a bênção é grande. Amém? Deus abençoe todos vocês. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, essa é a oportunidade de você se entregar, né? Se entregar a Ele, se entregar a Cristo. Se você está afastado buscando o Senhor, quer retornar à casa do Pai, esta é a oportunidade. Eu quero agradecer esse minutinho aqui para poder fazer o apelo para você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer se reconciliar com Jesus, então faça isso agora. Nós vamos estar orando por você. Enquanto isso, eu quero agradecer aqui meu amigo Soninho, Deus abençoe. Meu amigo Jonathan, Deus abençoe. Nossa irmã Regiane, Deus abençoe. Isso, Efésios 2, do 1 ao 10. Flávio, Deus abençoe, tá? Ele realmente é top. Fabinho, Deus abençoe. Saudade de você. Nunca mais falei com você, hein, rapaz? Você não me abandonou, hein? Deus abençoe. Rosimeire, Deus abençoe. Lucas, Deus abençoe. Regiane, Deus abençoe. Glória a Deus. Juliana, Deus abençoe sua vida. Rodrigo, Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ver. Ingrid, Deus abençoe. Tantos outros aqui, né? Que Deus abençoe todos vocês poderosamente em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Que nós possamos de fato nos aproximar mais de Deus. Amém? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, voltar para a casa do Pai, ou quer aceitar a Cristo como Salvador? Coloca aí, eu quero, pastor. Coloca aí para eu poder saber se você está entregando sua vida para Jesus, se você está voltando para a casa do Pai. Coloca aí nos comentários. Estou fechando minha Bíblia aqui. Glória a Deus. Tem alguém que quer? Eu vou orar por você e eu quero já trazer a bênção apostólica. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, eu quero te agradecer por essa live tão abençoada com esse tema onde fala acerca do teu amor. Obrigado, Jesus, pela vida do teu filho, o Rafael, que trouxe esta palavra poderosa, cristocêntrica, uma mensagem, uma reflexão onde fala-nos acerca do teu amor. Senhor, passaríamos a noite aqui para poder tentar explicar acerca do teu amor. Meu Deus eterno, mas somos gratos a Ti, porque o Senhor de fato nos ama. O seu amor é incondicional, o seu amor é puro, o seu amor, meu Deus eterno, foi revelado na cruz do Calvário e é revelado todos os dias. Pai, eu quero te agradecer por este amor. Continua conosco, no nome de
de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Fabinho. Vamos estar orando no nome de Jesus, tá bom? Irmãos, vamos continuar em oração, orando um pelos outros, que Deus ele vai nos dar vitória. Amém? Estenda tuas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do doce e Espírito Santo esteja e permaneça com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Saudação de paz, meu amigo Rafael. Obrigado, cara. Deus abençoe sua vida. Você continue sendo esse instrumento de Deus aí para abençoar vidas, pessoas, famílias, no nome de Jesus. Irmãos, Shalom, Adonai.